Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sou Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Já está no YouTube, já foi gravado um vídeo sobre novas comunidades, se você quiser escutar o que é uma nova comunidade. Depois tem um outro vídeo gravado sobre o que é a inspiração, o que é uma fundação. Uma fundação requer uma inspiração de Deus. E aí a gente vai falando um pouco, utilizando algumas citações do Papa Francisco sobre essa inspiração de Deus, a importância da inspiração. E agora nós vamos falar sobre Hebreus capítulo 2. A mensagem que foi dada para confirmar a fundação da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Como ela foi dada, eu procuro resumir no vídeo sobre fundação católica, onde eu falo sobre inspiração. Mas agora quero convidá-los então a meditar, porque aqui em Hebreus capítulo 2 nós temos várias características da graça fundante. Temos várias características daquilo que nós fomos percebendo no início da comunidade e que é uma característica da fundação também, que é uma característica do fundador e dos primeiros membros a comunicar aquela graça que às vezes, por ser graça e por ser dom de Deus, às vezes é tão difícil de explicar, mas quem sentiu sabe. Eu senti aquela inspiração, eu senti aquele impulso de Deus. A palavra de Hebreus capítulo 2, no versículo 1 diz assim: pelo que importa, observemos tanto mais cuidadosamente os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Nós queríamos saber, Senhor, será que essa mensagem que está vindo no nosso coração de ser uma nova comunidade é tua mesmo? E o Senhor nos deu a palavra de Hebreus 2. Observar cuidadosamente para não se desviar. Pois se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos fielmente transmitida pelos que ouviram. Deus dá uma capacidade, é Deus quem dá, é graça de Deus, de comunicar o carisma para o fundador e para os primeiros membros. Para aquela pessoa que talvez não tenha nem condições. Senhor, eu mal sei falar direito. Mas lá os primeiros membros da comunidade vão comunicando com a sua própria vida, vão sendo comunicadores, vão fecundando no Espírito Santo o carisma em mais e mais pessoas, ou as pessoas em que o Senhor quiser chamar. Transmitida pelos que ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles por meio de sinais, de prodígios e de vários milagres e por dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. É o Espírito Santo quem dá, é a graça. Por isso que nós precisamos entender que uma fundação tem uma inspiração primeira. E se tem uma inspiração primeira, é fundação cristã. Se não é qualquer outra coisa. Se não é um fundador histórico, fundador de uma ONG, talvez um bem intencionado, mas isso não basta. É necessário fundações cristãs, católicas, inspiradas pelo Espírito Santo, que vão ser confirmadas ou não pelo discernimento que o Espírito Santo dá ao bispo para saber o que é dele, o que é da igreja, o que é da verdade e o que não passa de uma boa ideia humana. Mas uma fundação,
A palavra confirmava para nós. É fruto da graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá. Depois, lá no versículo 10 de Hebreus capítulo 2, diz: convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória. Deus quer nos atrair. E no começo da comunidade há uma atração, o que chama-se nas novas fundações de atração misteriosa. Eu tô indo e é gente que vem de cada lugar diferente, gente que não se conhece e que vai fazendo parte da família espiritual. É uma atração misteriosa. Querendo conduzir muitos filhos à glória, leva-se à perfeição por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Esse iniciador está com letra maiúscula. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos descendem de um só, razão porque não se envergonham de ser chamados irmãos. Irmãos. Ou seja, Deus dá a graça nas novas comunidades de sermos como uma família espiritual. Gente que vem de lugares diferentes, mas que se considera irmãos, que não se envergonha de ser chamado irmãos, que tem uma afinidade espiritual, que vive junto, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos e em plena assembleia te louvarei. Isso já entra na nossa espiritualidade e também no nosso modo de viver. Nós queremos ser contemplativos no nosso fazer, no nosso ser missionário, no nosso ir ao encontro das pessoas, no nosso ter sede de almas. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos e em plena assembleia te louvarei. É junto, é unido. Nós queremos louvar pela vida do outro, pela nossa vida, olhar as maravilhas de Deus, bendizer este Deus que é bom o tempo todo e o tempo todo é bom e que faz maravilhas na nossa vida e que nos faz mergulharmos na sua misericórdia. Em plena assembleia te louvarei. E mais, porei nele a minha confiança. É um dos princípios da comunidade. E aqui também já estava o carisma da comunidade, que é a misericórdia. O quadro de Jesus misericordioso, que Jesus pede a Santa Faustina para pintar, diz: Jesus, eu confio em vós. Depositar nele toda a nossa confiança, confiança plena. E ainda, eis aqui com os filhos que Deus me deu. Novamente falando dessa família espiritual. É filhos, é irmãos. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo. Novamente, a palavra de Hebreus tem apresentado que nós estamos num combate, há uma luta espiritual, não contra homens de carne, mas contra o diabo. E por isso que Efésios capítulo 6 vai falar que nós precisamos nos armar com a armadura de Deus. Leiam Efésios capítulo 6, você vai ver qual é a armadura de Deus. É a fé, é a justiça, é o evangelho da paz. Nós temos outros, são 7. E depois você observa lá, Efésios capítulo 7. As 7 armas espirituais, o capacete da salvação. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos combater o inimigo, que em Efésios também, capítulo 6 é deixado claro, é o diabo. E libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão. Deus quer nos resgatar, Deus é rico em misericórdia, Deus quer que nós possamos confessar os nossos pecados. Como réus que confessam os pecados, Ele nos perdoa, Ele nos salva e nos liberta pelo temor da morte. E libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Pois não veio Ele ocupar-se com anjos, mas sim com os descendentes de Abraão. Gente de carne, gente falho que nem nós. Deus veio com a sua misericórdia. Convinha por isso que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos. Deus quer se tornar semelhante a nós através de Cristo Jesus, para que também nós pudéssemos nos assemelhar através do Cristo a Deus.
a Deus Pai, Filho, o próprio Jesus e Espírito Santo. Como é importante neste assemelhar-se, nós termos um estilo de vida, nós termos normas, nós temos um carisma que vai nos moldando e nós precisamos ser fiéis. Porque é isso que nos faz família, é isso que nos faz semelhante. A fidelidade às normas, ao carisma que tem numa comunidade. Tornar-nos semelhantes aos irmãos para ser, em relação a Deus, sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo, pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de sofrer o que são provados. Nós precisamos entender este acolhimento quando a prova bate à nossa porta, acolher e entender, Senhor, essa prova veio para eu poder ter uma oportunidade de demonstrar o meu amor, a minha fé por vós. Ele mesmo passou pela prova e é capaz de socorrer os que são provados. Tem várias provas à espera do acolhimento de uma nova comunidade por parte da hierarquia da igreja. É uma prova. Tantas outras provas vão surgindo na vida da comunidade. Umas mais fáceis, outras um pouco menos. Mas todas elas precisam ser acolhidas como oportunidade de retribuir e demonstrar para o grande mestre do amor, o grande mestre da misericórdia que é Jesus, o quanto nós também vamos aprendendo, pouco a pouco, a sermos amorosos e misericordiosos. Deus tem cuidado de nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.